Então, do Maxwell. Estaria a Terra imersa num grande oceano de éter? Então, ele percebeu que se a Terra tivesse se movimentando, o sistema solar tivesse num oceano de éter, e a Terra estivesse se movimentando em torno do Sol, e a velocidade da luz tivesse uma variação em relação à corrente do éter, essa diferença deveria ser medida como alguma coisa como uma parte em 100 milhões. E ele procurou os astrônomos para questionar se seria possível fazer a comparação do tempo dos eclipses das luas de Júpiter e perceber alguma diferença quando o eclipse acontecia quando Júpiter ou a Terra tivesse num lado do Sol e quando a Terra estivesse no outro lado. Porque numa situação ele estaria viajando numa determinada direção em relação ao éter e depois estaria viajando a 180 graus em relação ao éter. E, como eu falei, infelizmente ele morreu prematuramente em 1879 sem conseguir ter a resposta para esse seu questionamento. De qualquer forma, seu trabalho deixou 3 grandes questões abertas, que seria a produção e detecção de ondas eletromagnéticas, medidas de corrente do éter e a releitura de uma série de equações para uso prático, em particular no telégrafo. Isso porque, no final do século XIX, o telégrafo estava explodindo como um meio de comunicação importantíssimo. E, entretanto, as equações, tal como estavam expostas no tratado, esse livro aqui, elas eram muito difíceis de serem utilizadas no telégrafo. E a gente vai ver que uma pessoa conseguiu ajeitar essas equações e torná-las de uso prático na telegrafia. Pois bem, esse Erich Hertz publicou em 1888, na Aller der Physik, que foi o mesmo livro, na mesma revista que o Einstein publicou os trabalhos dele sobre a relatividade, mas obviamente isso aqui vários anos antes do Einstein. Observe que o Maxwell morreu em 1879, o ano de nascimento do Einstein. Mas em 1888, o Hertz ele publicou esse artigo sobre as ondas eletromagnéticas no ar e suas reflexões. Esse inglês, George Fitzgerald, na reunião da Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência, afirmou o seguinte: a força eletromagnética não age à distância, mas por ondas que viajam pelo éter. Então, o pessoal acreditava, até se descobrir as ondas eletromagnéticas, que era uma ação à distância. Eu mudava aqui a posição de uma carga e instantaneamente ela influenciava no outro lado do sistema solar uma outra carga que tivesse por lá. Isso não era verdade. Então, a força eletromagnética, na verdade, ela viaja à velocidade da luz. A questão é, como é essa viagem através do éter? E tinha o velho problema do entendimento dos potenciais. Potencial vetor A e potencial escalar psi. Para medir o éter, ou a velocidade da luz no éter, o Albert Michelson, o famoso experimento de Michelson-Morley, ele fez medições em 1879, ou seja, no ano da morte do Maxwell, mandando, aqui está errada a palavra, um raio de ida e volta numa distância de 600 metros.
Mas só que nesse experimento ele não observou a mudança na velocidade da luz, que deveria ser observada, admitindo a existência do éter. Em 1881, ele pediu a ajuda do Edward Morley e fez um experimento, o que a gente chamaria de um experimento no estado da arte, com a sensibilidade de uma parte em 4 bilhões. E mesmo assim não foi possível observar a influência do éter na velocidade da luz. Então eles ficaram tão frustrados, o Maxwell e o Morley, que depois de muitas tentativas, melhorar o experimento e continuar com essa sensibilidade fabulosa e não encontrar nenhuma diferença na velocidade da luz, no éter, eles abandonaram o experimento e deixaram para lá, pronto. Nunca mais fizeram mais nada. Porque a frustração foi muito grande. Mas, pelo menos para o Maxwell, mesmo tendo abandonado o experimento, ele ganhou um prêmio Nobel por causa deles, por causa desses experimentos. O Morley não ganhou não, mas de qualquer forma, o experimento é conhecido, o nome dele ficou eternizado no experimento. Tanto é que tem gente que acha que Maxwell Morley é o nome de uma pessoa, né? Você já deve ter visto isso. Muito bem. Então, falei que, tal como Maxwell tinha deixado as suas equações, elas eram muito difíceis de serem trabalhadas. Então, apareceu esse americano, Oliver Heaviside, que percebeu que o tratado era ruim para ser utilizado na telegrafia. Ele trabalhava na telegrafia, fazendo vários cálculos, uma vez que era baseado nos potenciais IPSC. De certa forma, é um resquício da perspectiva da ação à distância. E existiam muitos modelos mecânicos para descrever como essa energia fluía de um canto a outro. E o Heaviside estava interessado como a energia em cada ponto fluía para outros pontos do fio. Então, em vez de escrever em termos de A e Psi, ele escreveu as equações em função dos campos E e H, e D e B. E a partir de 1890, todos os cientistas passaram a usar as equações do eletromagnetismo, tal como reescrito por Heaviside. Então, aquela série de equações bastante complicadas que estavam no livro do tratado, do Maxwell, aquele livro de 1000 páginas, o Heaviside conseguiu condensar em 4 simples equações, que eu vou já mostrar. E aqui eu tirei 3 frasezinhas de um historiador da ciência, tem um livro bem interessante, é o Robert Crazy, falando sobre o trabalho do Heaviside e do Maxwell. Então, ao rever o trabalho de Heaviside, Fitzgerald, ele comparou Maxwell ao general que conquistou um novo território, mas não teve tempo de descobrir as melhores rotas ou elaborar um mapa, já que Maxwell morreu pouco depois, né? Isso ficou a cargo de Oliver Heaviside. O tratado de Maxwell está obstruído pelos escombros de suas brilhantes linhas de ataque, de seus acampamentos e batalhas. Heaviside os nivelou, abrindo uma rota direta, uma larga rodovia, e explorou uma parte considerável do país. E continuou Chris. Mas Maxwell era um tipo estranho de general que trabalhava num tipo estranho de terreno. O território por ele conquistado era tão extenso e poderoso que sua obra, como Feynman disse, teria um impacto muito mais profundo sobre a natureza humana do que qualquer grupo de generais. Isso porque no início da discussão sobre as equações de Maxwell, esse Robert Crazy, ele fala que o Feynman disse, imagine daqui a 10 mil anos, e a humanidade vai ver o que aconteceu no século XIX.
A guerra nos Estados Unidos, a guerra que teve lá entre o Norte e o Sul, isso vai ser uma coisa completamente insignificante, completamente provinciana. Então, daqui a milhares de anos, ninguém vai saber que teve uma guerra nos Estados Unidos e morreram 600 mil pessoas. Isso aí vai ser nota de rodapé. Agora, as equações de Maxwell vai ser visto como o fenômeno ou o acontecimento humano mais importante do século XIX. Isso aí é para mostrar a grandeza realmente, que são as equações de Maxwell. E um resumo dessa jornada extraordinária, de dezenas de físicos, dezenas, centenas, aqui eu falei de dezenas, talvez tenha falado para vocês uns 60 físicos que deram contribuições, mas na verdade são centenas. Então, o resumo dessa jornada extraordinária, ao longo de mais de 200 anos, são as chamadas equações de Maxwell. E aí estão todas elas, a gente estuda em qualquer curso de eletricidade e magnetismo, as 4 equações de Maxwell. E para resolver os problemas, além dessas equações, eu preciso também saber, conhecer a lei de força. Força tem um termo relacionado com o campo elétrico, um termo relacionado com o campo magnético através desse produto vetorial V vetor B. Deu deslocamento elétrico, né? Deu deslocamento elétrico, exatamente. O J é uma corrente de uma densidade de corrente elétrica, o B é o campo magnético, o H o pessoal chama de vetor indução magnética, e às vezes troca. Eu prefiro chamar o B de vetor campo magnético, e o E é o campo elétrico. E aquelas ideias de potencial vetor e potencial escalar estão embutidas no B, no E. O E eu posso expressar como um gradiente potencial escalar e o B eu posso expressar como rotacional de um campo, de um potencial vetor. E aí tem, a gente brinca aí a exaustão. Brincar é uma maneira de dizer, porque quando a gente está fazendo a disciplina e tem tempo muito limitado para resolver os problemas, às vezes a gente fica nervoso, pode até não achar brincadeira, mas de qualquer forma, quando você já está livre das disciplinas e quer só se divertir com os problemas, é realmente bem gostoso. Eu preciso também da lei de formação, ou seja, eu preciso saber como é que o deslocamento, o vetor dele ele se correlaciona com os vetores E e B, o vetor H com os vetores E e B, eu tenho que ter uma lei de formação. E o vetor J, densidade corrente, também eu preciso saber no sistema como é que ele se comporta. E, além disso, esse conjunto de equações, como qualquer conjunto de equações diferenciais, ele tem uma infinidade de soluções. Então, para satisfazer essas equações aí, eu posso encontrar infinitas soluções. Mas, obviamente, os meus problemas na física, eles são unívocos. Ou seja, eu dou uma situação e num ponto a 5 metros daqui, eu só tenho um tipo de campo elétrico resultante, ou um tipo de campo magnético resultante. Não tem infinitas soluções. Então, para eu delimitar isso, eu tenho que ter as condições de contorno. E essas condições de contorno são obtidas na interface entre os meios. E essas aí são as 4 condições de contorno que a gente trabalha quando faz um curso de eletromagnetismo, eletrodinâmica mais avançado. Então, com isso, com as equações de Maxwell, com a força, tipo de força,
Com a lei de formação do D, H, o J e com as condições de contorno, a princípio eu posso resolver qualquer problema da eletrodinâmica. Claro, vão ter alguns muito complicados, porque essas equações aqui, elas podem ser bastante complexas, dependendo dos termos que eu esteja trabalhando, dependendo da simetria do problema. Quanto menos simétrico, mais complicado fica. Mas, a princípio, com essas duas páginas aqui, eu posso resolver qualquer problema da eletrodinâmica. Muito bem. Então, o conjunto do eletromagnetismo foi completamente dominado, mas ainda resta o problema do éter. Então, as equações de Maxwell, elas sugerem que a luz viaja com a mesma velocidade, independente da fonte. E a questão é, será que existe esse referencial inercial privilegiado, o referencial do éter, no qual a velocidade seria a máxima da luz? Os experimentos de Maxwell e Morley mostraram que essa busca pela velocidade diferente no éter, no referencial do éter ou no outro referencial, essa busca falhou clamorosamente. Então, não foi possível encontrar um referencial especial. Isso causou, obviamente, uma perplexidade imensa nos físicos. Ou as leis de Newton ou as leis de Maxwell estariam erradas. Como as leis de Newton já tinham praticamente 200 anos, mais de 200 anos, então, talvez as leis de Maxwell não estivessem completamente corretas. Então, o pessoal fez algumas modificações nela e viu as consequências dessas modificações. Será que a gente, fazendo pequenas modificações, a gente conseguiria adequar as equações de Maxwell a um referencial especial? O que aconteceu é que essas tentativas de modificar as equações para conciliar com as transformações de Galileu, elas mudavam tanto as outras equações que iam aparecer fenômenos que não existiam na prática. Eu ia lá no laboratório e aquele fenômeno não existia. Então, o que é que isso sugeria? Isso sugeria fortemente que as equações de Maxwell estavam corretas. E talvez tivesse problema nas transformações de Galileu. Então, George Fitzgerald, aquele que disse, que anunciou, vocês lembram, que anunciou lá na reunião da Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência, a descoberta do Hertz, das ondas eletromagnéticas. Então, ele escreveu um artigo de um único parágrafo. Ou seja, eu achei legal a honestidade intelectual desse cara aqui. Ele não quis enrolar, não quis encher linguiça. Ele mostrou uma preocupação que ele estava tendo, que a gente precisaria, que eu digo, os cientistas da época, precisariam tentar responder. Então, ele disse o seguinte: a conciliação entre Maxwell e Galileu implicará em que o comprimento de corpos materiais muda à medida que eles se movem através do éter, ou de encontro a ele, em uma quantidade que depende do quadrado da razão de suas velocidades em relação da velocidade da luz. Então, aqui ele já está sacando a transformação de Lorentz. O cara percebeu que para eu manter as equações de Maxwell e a transformação de Galileu, eu precisaria mudar algo no comprimento dos corpos, quando eles viajassem através do éter, e essa mudança tinha que envolver o quadrado da velocidade da luz em relação, quer dizer, o quadrado da velocidade da velocidade da partícula, ou do corpo, que estava viajando no éter, sobre o quadrado da velocidade da luz. Muito legal. Aí entra em cena o Lorentz, físico holandês. Ele escreveu para o Lord Rayleigh, em 1892.
dizendo: estou completamente perdido para resolver essa contradição. Ou seja, a contradição entre as equações de Maxwell e as transformações de Galileu. E ele fala nessa carta: só consigo pensar em uma ideia para explicar o experimento de Maxwell e Morley. O éter causa algum efeito de contração do comprimento de um corpo sólido. E Lorentz já tinha lido o artigo do Fitzgerald. Escreveu para o Fitzgerald e esse respondeu de volta, dizendo que estava completamente alegre porque ele fora ridicularizado por sua hipótese de contração. Vejam bem, uma pessoa tem uma ideia e está no caminho de se fazer uma descoberta importante e o peso da tradição, o peso do conhecimento que está sedimentado ao longo dos anos, impede que essa ideia evolua. Isso é bem interessante. E, além disso, quem criou a ideia ainda passa a ser ridicularizado, como foi o Fitzgerald. Mas Lorentz foi além. Se a luz permanecesse constante para todos os observadores, como parecia indicar as medições, em algumas situações o tempo deveria passar mais devagar. Então, as suas transformações envolviam tanto os comprimentos quanto o tempo. Então, já estamos quase na relatividade especial. Então, Albert Einstein percebeu que a relatividade, ou seja, as leis da mecânica e do eletromagnetismo seria a mesma em todos os referenciais inerciais, isso é o que ele está chamando de relatividade, e a constância da velocidade da luz são aparentemente incompatíveis. Mas ele acrescenta, mas só aparentemente. E ele faz duas suposições. Não existe um referencial absoluto, ou seja, não é necessária a hipótese do éter. E é necessário um fator de contração do comprimento e dilatação do tempo, tal como aquele proposto por Lorentz. Então, só lembrando, Lorentz e Fitzgerald, eles estavam supondo que o éter existia e que a contração dos corpos era um efeito real. Eles queriam salvar o éter, e Einstein chegou às mesmas conclusões, livrando-se exatamente do éter. E ele estabeleceu que os postulados da teoria da relatividade restrita são dois apenas, que as leis da mecânica e da eletrodinâmica são as mesmas em todos os referenciais inerciais e que a velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial inercial. Então, o verdadeiramente revolucionário é o postulado 2. Porque o primeiro já se desconfiava que deveria ser, em todos os referenciais inerciais, a mecânica e a eletrodinâmica, as leis deveriam valer qualquer referencial inercial. E era isso que estava incomodando bastante o pessoal do final do século XIX, começo do século XX. Muito bem. Então, com isso, a questão do éter fica completamente resolvida. E como é que é essa resolução? O éter não existe. A gente não precisa do éter para entender o eletromagnetismo. A luz se propaga mesmo no vácuo, com campos elétricos e magnéticos oscilantes. Claro, tem outras sutilezas aí relacionadas com teoria quântica de campo e tal, que eu não vou entrar em muitos detalhes mesmo, porque está além do escopo